Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate ao vivo. Justiça, pena, prisão, pessoas, sociedade. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o IFOPEN, em junho de 2016, a população prisional feminina atingiu a marca de 42 mil mulheres privadas da liberdade. Isso representa um aumento de 656% em relação ao que foi registrado no início dos anos 2000, quando o sistema prisional continha cerca de 6 mil mulheres. A base de dados do IFOPEN informa que entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou em 525% no Brasil. E é sobre essa questão carcerária feminina complexa, que envolve um tanto de valores seus e da sociedade, que vamos falar no Horizonte Debate dessa noite. Participam conosco Daniela Tiffany, psicóloga, minha colega especialista em segurança pública e justiça criminal pela Fundação João Pinheiro e mestre em psicologia social pela UFMG, militante e pesquisadora nas temáticas de gênero e promoção da igualdade racial. Leonardo de Oliveira, advogado, professor universitário e secretário-geral da Comissão de Assuntos Penitenciários da UAB Minas. Ludmila Gonçalves, advogada, minha vizinha de prédio lá do consultório, fera, especialista em Direito Constitucional, Administrativo e Penal, professora de Gestão e Ressocialização e Ética de Cidadania do curso de Formação de Agentes Penitenciários, pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento e da Secretaria de Segurança Pública. Participe também você, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número da TV Horizonte é o 31 99642 8473. No último programa, eu disse que essa participação sua, que é tão importante do telespectador, será em breve física aqui com a gente. Então, Juan, a Cíntia, a Jaqueline, o Luan de Lagoa Santa, ou seja, várias das pessoas que têm escrito para a gente vão receber o meu convite para que estejam conosco para debater com os nossos especialistas. Boa noite para vocês. Boa noite. A primeira questão que eu queria... Leonardo, me ajude nessa, por favor. O que é pena? O que é uma sociedade pegar um sujeito que transgrediu uma regra e colocá-lo privado da sua liberdade? O que é isso? Sim, a pena ela é um reflexo social, né? A sociedade ela impõe padrões de costume, valores, ela resgata valores intrínsecos das sociedades e a partir do momento que esses valores eles são violados, que eles, dentro do convívio social, ela tem que impor uma medida para corrigir aquele cidadão que está indo contra os valores sociais que são tidos como padrão. Então, a partir daí, a partir dessa necessidade de punir mesmo, né? A própria palavra já fala, a partir dessa necessidade de punir, de educar, eu gosto muito dessa palavra, de educar. A partir dessa necessidade de educar aquele cidadão quanto àqueles valores sociais, a sociedade criou-se um método para tentar fazer eficaz que esses valores sejam mantidos no convívio social e criou a pena. Uhum. A pena, então, ela tem esse caráter que em tese teria que ser de reeducar, mas muitas pessoas ainda veem a pena como caráter retributivo. Ou seja, vou devolver o mal para aquela pessoa, sendo que ela fez um mal social, vou devolver para ela aquele mal. Só puxando esse assunto, Leonardo. Daniela, o que significa, na sua militância, devolver o mal para essa pessoa que fez um mal à sociedade? Então, isso é um conceito mais religioso do que legal, né? Uhum. Então, que a pessoa tem que ser punida a partir daquilo que ele cometeu. Mas eu tenho uma pequena discordância, eu sou da área da psicologia, não sou do direito. As leis, elas são convenções sociais, pactos morais estabelecidos socialmente, mas ao longo do tempo as leis mudam. O adultério já foi um crime, né, passível de prisão, em que as mulheres, inclusive, eram condenadas e não os homens. Então, a gente vai convencionando o que a gente define como pena
Atualmente eu trabalho na Assembleia Legislativa, né, que é da onde vêm as leis. E é muito perceptível que as leis elas atendem a um conjunto de interesses, a uma correlação de forças. Então, assim, muito mais, às vezes, imposto à sociedade do que retirado do seu interior, como se fosse algo natural, pacificado entre todo mundo. E a gente sabe que as leis, elas são muitas vezes utilizadas para punir determinados grupos. Então, assim, uma ideia que geralmente a gente tem é que as pessoas estão presas porque elas descumpriram a lei. No entanto, a gente tem um conjunto enorme de pessoas na sociedade que descumprem cotidianamente a lei, mas nunca foram presas. Ou quando descumprem essas mesmas leis, tem uma série de acessos a contraditórios, defesas e tudo mais, que vão vivenciar essa experiência punitiva de outra maneira. Então, ato e prisão são coisas que a gente precisa, às vezes, desconectar. Hoje, o Carlos Alberto Sannenberg, na CBN, no programa à tarde, estava dirigindo para o consultório, ele disse que uma das frases do ano, Ludmila, foi de um deputado do Piauí, Sérgio Moro, manda uma proposta de combate ao crime, no qual o caixa 2 eleitoral era passível de prisão e algo desse tipo. Aí ele veio dizer o seguinte, que não tinha que julgar isso no escopo da ideia de uma criminalização do caixa 2. Porque aí eu lembro, Daniela, do que você acabou de dizer. Para ele, isso é loucura. Porque político não tem que ser julgado como criminoso. O caixa 2 é algo corriqueiro. O cara tinha que só perder um mandato. Descobriu que a caixa 2 perde o mandato. Mas prisão de jeito nenhum, porque prisão é coisa de criminoso. Ludmila, punir. O que é punir? O Jairo, eu acho que até antes da gente falar sobre o que é punir, né, essa discussão que a gente disse sobre o que é a lei e o que é a sociedade em si, a gente tem que lembrar o seguinte, que tudo é uma evolução. Né? A gente começou lá com a lei de Talião, né? Que era o olho por olho e o dente por dente. Depois disso, foi se notando, pelo contrato social que a gente tinha, né, feito, a gente pega o Rousseau, né, para dizer sobre isso, que não dava mais para fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente delega para o Estado essa competência de fazer essa justiça. Mas, à medida que a sociedade ela vai evoluindo, essas leis elas vão evoluindo junto. Então, o direito é algo que é muito mutável. Como a Daniela falou, né, o adultério já foi crime. Né? Quem há 10 anos atrás não dirigia alcoolizado, né? Não que não dirijam hoje, ainda acontece, mas assim, hoje a punição para o dirigir alcoolizado é muito mais severa, né? Fazer um racha, né? Vai para o tribunal do júri, não é mais um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo. Então, vai se evoluindo. Então, a punição em si, né? Ela também vai evoluindo, né? Assim, antes a punição era apenas retributiva. Né? Eu queria isolar essa pessoa da sociedade, que ele pagasse, né, o que ele fez. Hoje não, hoje a pena ela serve para o próprio criminoso, né, para o próprio, eu detesto, né, mas para o próprio sentenciado. Por quê? Porque a pena tem que servir para ele como caráter educativo. Né? Afinal, no Brasil a gente não tem pena de morte. Né? E eu também, né, assim, em momento algum, defendo que venha a ser isso uma realidade, né? Pela realidade social que a gente tem hoje de pessoas, né, na sua maioria negras, pardas, pouco escolarizadas, se existisse pena de morte no Brasil hoje, como algumas pessoas muito extremas pregam, quem ia estar morrendo seriam essas pessoas, né? Então, a gente não tem, como é que eu vou falar, uma evolução social capaz, né, de dizer que a pena de morte um dia vai ser viável no Brasil. Eu não vislumbro isso. Mas, ao mesmo tempo, por que eu toco nessa questão da pena de morte? Porque a gente tem que entender que essas pessoas, elas voltam, elas têm que voltar para a sociedade. Então, que tipo, eu brinco, né, que tipo de presídio, de cadeia, eu gostaria que existisse, se caso no futuro eu cometa um crime, um deslize, nós todos somos humanos passíveis, né, de falhar, que tipo de presídio que eu queria receber? Eu queria estar num presídio onde há tortura, num presídio onde há comida, né, vencida, ali azeda, num presídio superlotado, ou um lugar que eu pudesse, ali, com dignidade, cumprir ali os meus 5 anos, 15 anos, né, de... Leonardo, qual é a realidade desses presídios femininos hoje? Vamos pensar, não só em termos de Brasil, mas especificamente na região metropolitana de Belo Horizonte. É bem caótica, bem caótica. O sistema penitenciário, em geral, ele está passando por uma fase muito complicada.
Encontrou-se até, ou então acreditam que tenham encontrado uma solução, que é a questão das parcerias público-privadas, que trazem, em tese, um cumprimento de pena mais digno, mas quando a gente fala em setor público, a situação dos presos é muito caótica, acontece muito o que ela falou. Comidas vencidas, ou às vezes a comida chega para o preso lá na ala, tanto preso masculino quanto a encarcerada, chega na ala, por exemplo, 11 horas da manhã já. Chegam 11 horas da manhã, ficam lá, entendeu? E devido ao déficit de agentes penitenciários, que é um grande problema que a gente vive também, às vezes a comida é servida 2 horas da tarde, ficando exposta ao sol, quando vai ser servida ao preso ou a encarcerada, a gente gosta até de usar o termo indivíduo privado de liberdade, que é um termo que é mais socialmente aceito e a gente acha que é o termo mais justo de se usar. Quando chega para servir essa comida, muitas vezes a comida já está estragada, já está com bicho, então a situação está caótica. E no tocante às mulheres, por exemplo, a gente tem um fator que agrava ainda mais. A questão da higiene pessoal. Os presídios, em sua grande maioria, os presídios públicos, eles não fornecem os produtos de higiene pessoal. É as visitas que têm que levar esses produtos de higiene pessoal. Só que no caso das mulheres isso é muito complicado, porque a taxa de visitas para a mulher é num número muito menor do que a taxa de visita para os homens. Porque, na verdade, quem visita são as mulheres. Uhum. Quem vai visitar as pessoas na cadeia são as mulheres. Então, quando a mulher é presa, muitas vezes ela não tem quem a visite. Às vezes o marido já está preso, às vezes a criança ou está com a família, com a avó, ou então está até entregue ao conselho tutelar, assistência social. Então, nessa questão de higiene, ainda piora muito mais a situação, porque produtos básicos como papel higiênico, absorvente, essas coisas, a mulher não chega até a mulher por conta que a visita tem que levar e muitas vezes ela não recebe essa visita. A gente está fechando esse primeiro bloco e eu quero estender um pouquinho. Mas você, que já disse, só sabe a raiva que tem o dia que teve uma arma apontada para a própria cabeça. Já escutei isso várias vezes. Você acha que essa mulher e que esse apenado tem que morrer na cadeia mesmo? Fique com a gente, para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Até daqui a pouco.